vivência de campeonato é uma coisa, vivência de treino é outra. Isso serve pra qualquer coisa na nossa vida. A gente, às vezes, tá muitas vezes com o treino na nossa cabeça, aquelas ideias na nossa cabeça, mas é a vivência da hora do vamos ver que conta. Então, você pode ter repensado as coisas várias vezes, você pode ter ensaiado as coisas várias vezes, você pode ter planejado as coisas várias vezes, profissionalmente eu tô falando. Só que se você não coloca em prática, se você não tem o seu campeonato, que é a prova viva de tudo que você planejou, cara, não conta de nada. Você precisa ter a vivência do campeonato, você precisa do estresse, da vivência daquilo ali. Gente, senta que hoje tem café, hein? Pega teu café, pega teu balde, teu chá, tua água, pega tudo, porque hoje a gente vai bater papo. Quero falar pra vocês como foi a experiência do campeonato. Vocês viram na semana passada o vídeo que saiu do dia que eu tava embarcando, que eu tava super ansiosa. E fiquei ansiosa, assim, durante a viagem. Mas eu tenho muitos aprendizados pra compartilhar com vocês em relação de tudo que aconteceu. A primeira coisa é que, reforçando pra quem não viu o vídeo, o Taekwondo é um dos lugares, é o lugar, não é um dos, tá? É o lugar que mais me tira da minha zona de conforto. Porque eu falo assim, pô, por que dentro dos negócios eu não sinto essa zona de conforto? Porque eu sei que depende de mim. Então eu já desenvolvi todas as habilidades, todas as técnicas que eu sei que, cara, eu sei o que eu posso fazer que influencia nos resultados que eu preciso. Quando você vai para uma competição, e é uma competição individual, e que o seu melhor, se ele não é melhor que o melhor do outro, ele não basta, isso gera um desconforto muito maior, porque você fica dependente do melhor do outro para ter o seu resultado. Então, isso gera uma insegurança, gera diversas outras emoções que nem sempre é confortável de lidar e nem sempre a gente consegue lidar. E a minha primeira competição foi na quarta-feira. Foi formas. Para quem não sabe o que é forma, é praticamente um kata do karatê que tem uns movimentos combinados. Para vocês entenderem, a gente tem 12, eu na faixa preta no primeiro dan, eu tenho 12 movimentos. 12 formas que eu preciso decorar. Cada forma, ela tem uma média de 30 a 40 movimentos. Então, eu tenho 12 no total. Então, cada faixa eu vou ganhando novas formas. E essas formas, elas têm em média de 30 a 40 movimentos que eu preciso decorar dentro de cada uma. Lá na hora é um sorteio. Então, lá na hora eu entro, faço a saudação e aparece na hora o que eu tenho que fazer e eu tenho que executar. E eu sou avaliada por diversos quesitos. A primeira coisa, eu não posso errar. Eu não posso esquecer. E isso acontece muito nesse tipo de competição. A pessoa começa a fazer e ela erra, porque dá branco, porque fica nervosa, porque, enfim, acontecem diversas coisas. E eu sou avaliada por diversas coisas. Eu sou avaliada por potência. Eu sou avaliada por ondulação. Então, ondulação é o fato de eu relaxar e eu gerar potência no tempo certo. As alavancas, elas precisam ter uma altura certa. Para eu fazer as alavancas, eu preciso cruzar as alavancas da forma apropriada. Que mais? Tem diversos quesitos, eu tenho que ir e voltar para o mesmo lugar, então eu ando várias, né, você vai para diversos lugares, mas eu tenho que voltar exatamente para a mesma posição que eu voltei. Eu não posso desequilibrar, então são várias nuances para ter uma avaliação como essa. E a verdade é que, gente, eu tava tão nervosa, eu não sei explicar o tão nervosa que eu tava. Eu nunca me senti tão nervosa na vida. E o mais doido é que tinha um movimento que eu tinha que fazer, que era na cara do juiz, que eu ia devagarzinho empurrando a mão assim, cara, a minha mão tremia tanto, e eu olhava o juiz olhando minha mão. Eu tava tão consciente que eu falava assim, juiz, para de olhar minha mão! Eu conseguia, durante todo o processo, avaliar o que eu fiz, se tava bom, se tava ruim. Eu estava consciente. O problema é que eu não conseguia controlar o raio do meu corpo. Gente, eu não conseguia controlar a tremedeira, o nervosismo. Quando eu acabei, eu quase vomitei. Porque eu terminei, eu fui a primeira a começar. E aí, assim, você entra com a pessoa que você vai competir, uma faz, encosta. Depois a outra vem, encosta, você vê a pontuação. Ela ganhou por 0,2 a mais do que eu. E todo mundo concluiu que nesse quesito eu fui roubada porque ela errou. Eu não errei nada, né? Uma coisa é talvez você errar uma altura. Mas ela errou vários movimentos, ela errou. Só que eu estava na Argentina, competindo com uma Argentina, com 4 juízes argentinos. Foi complexo, mas tudo bem. Eu sei que eu ainda não tenho capacidade ainda de poder disputar uma medalha. Eu ainda tô muito atrás, comecei a treinar isso agora e tá tudo certo. Mas, pô, eu podia ter passado a primeira, mas não passei e tá tudo certo. Eu quase vomitei nesse dia. Eu falava, meu Deus, eu tive que respirar fundo pra não vomitar do lado do tatame. Talvez eu seria a primeira faixa preta que teria vomitado por fazer formas. Que, tipo assim, não tem nem
palpitação, cansa, mas era por puro nervosismo. A hora que eu saía, eu falava assim, cara, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido esse nervosismo, mas foi um quebra-gelo. E esse nervosismo veio por expectativa desalinhada. E aí, depois disso, o Preto falou comigo, ele falou assim, sabe qual é o problema, Fabi? E aí já vem o primeiro ensinamento pra vocês. Ele falou, você coloca o peso nisso aqui, o mesmo peso que você coloca no resultado da Empuxo, por exemplo. Só que são coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não pode dar o mesmo peso pra isso aqui, pro mesmo resultado que você espera ter na Empuxo. Você consegue perceber que são duas vertentes completamente diferentes, que precisam ter pesos diferentes? Naquela hora eu falei, cara, podia ter me falado isso antes de eu ter ido competir, né? Depois de competir é sacanagem. Mas isso que é legal, quando você tem a oportunidade de viver algo, passar por algo, e alguém de fora poder te dar um insight, poder te abrir os olhos para que às vezes algo, quando você tá tão lá dentro, você não consegue perceber. E às vezes tá acontecendo isso com vocês estão dando pesos desnecessários para coisas que não teriam que ter o mesmo peso. Então é uma questão de sabedoria, a gente saber dar o peso pra gente não se frustrar, pra gente não ter as expectativas desalinhadas, pra gente não, sabe? Pra gente saber controlar o nervosismo e, cara, se eu perdesse ali, muda o que na minha vida? Não muda nada na minha vida. Agora, se eu não bater minhas metas, se eu não atingir meu faturamento, se eu não ter os resultados que eu preciso, cara, eu tenho folha de funcionário pra pagar, eu tenho um monte de coisa pra pagar, sabe? Isso é o sustento da minha vida, é o sustento da minha família. Então, tem um peso diferente. Então, essa já foi a primeira sacada. Beleza. Continuei não conseguindo comer. Ansiosa, por quê? Porque no dia seguinte eu tinha outra competição. Não minto, de tarde, 2 da tarde, isso foi 9 da manhã, 2 da tarde eu já tinha outra competição. Que era a competição dos saltos. Que eu comecei a treinar faz 3 meses, porque eu vi no Sul-Americano, que a gente foi em maio. Eu adorei. Eu vou arrumando o meu fone aqui, que ele deu uma caidinha. Eu adorei, eu falei assim, cara, eu quero fazer isso. É salto em altura. Eu ainda não sou master, então eu competi na categoria principal, eu tinha que chutar uma placa a 2,30 metros de altura para cima, e eu tinha que, um outro chute, eu tinha que pular um obstáculo a 1,20 metro do chão e bater um chute lateral. E aí eu tive mais um grande aprendizado, porque quando eu fui fazer os chutes, eu tive algumas intuições. Eu posso ajustar o equipamento para ficar de acordo para mim. A faixa, que é o obstáculo que eu tenho que pular 1,20 metro para ela, e eu tenho uma placa depois para pular, ela ficou muito próxima, eu deixei muito próximo. Na hora, eu olhei e pensei, tá próximo, ajusta isso. E eu pensei, logo em seguida, não vou ajustar, deixa assim, eu me viro. Resumo, gente, fui chutar o negócio. Eu passei a altura que eu precisava. Chutei a placa. Só que na hora que eu fui começar a cair, eu não tinha passado o suficiente da faixa, não tinha espaço para eu passar. Eu caí em cima da faixa. Eu perdi. O outro, eu chutei 1 palmo antes do negócio. Eu voei e eu chutei 1 palmo antes. Resumo, perdi os 2 chutes, fui desclassificada, não passei por detalhe. E aí eu percebi que eu fui contra a minha intuição. E aí tem um segundo ponto que eu quero deixar para vocês, que quando a gente tem as nossas intuições, cada um tem a sua intuição de uma forma diferente. Eu acho que essas minhas intuições são Deus, é Deus falando comigo. Enfim, é aquela vozinha ali dentro, ó, aquela coisa, não faz aquilo ali. Aí toda vez que você fala não, e você renega aquilo que foi falado, cara, eu já falei isso tantas vezes, mas quando a gente tá com as nossas emoções alteradas, quando a gente tá tão nervoso, a gente não consegue ouvir. A gente vai contra a nossa intuição e as coisas pioram. Então, a gente tem que entender que quando a gente está num estado emocional alterado, a gente precisa redobrar a atenção nas coisas que a gente fala. E a gente precisa redobrar a atenção nas coisas que a gente escuta, porque tem muita coisa ali que a gente está escutando que é ao nosso favor, mas a gente silencia. A gente dá mais ouvido para nossa emoção, a gente dá mais ouvido para angústia ou para ansiedade, a gente não dá o devido ouvido necessário para aquela intuição que está ali querendo nos ajudar. Era algo que eu tinha chance de medalha real mesmo, gente, real, e não veio, e tá tudo bem. E aí é isso, é entender como é que eu vou ter que ajustar para o próximo isso não acontecer mais. Então são pequenos ajustes de detalhe.
E aí, descansei na quinta-feira. Eu sentia dor no meu corpo inteiro. Bizarro, bizarro. Na sexta, eu acordei com mais dor ainda. Acho que quanto mais ansiedade eu tinha, mais o meu corpo começava a repuxar. Eu quase estava entrando numa posição fetal. E na sexta-feira eu ia competir. Nenhuma das meninas ia competir na sexta, só eu. E a luta era uma incógnita, cara. Porque eu tô meio bunda mole pra lutar. E a real é que quando eu fui entrar... A gente fica do lado de fora esperando chamar o nosso nome. Eu tava me sentindo infinitamente melhor do que eu tava me sentindo nas outras competições. Eu falo, que loucura. A luta que eu tava mais com receio, com mais medo, eu tava me sentindo mais no controle. Eu não tava sentindo aquele nervosismo. Eu sentia um certo grau de ansiedade, a minha mão ficava melada o dia inteiro, assim. Mas eu não tava com aquele descontrole físico. Eu me senti melhor. Entrei pra fazer a primeira luta. Foi uma luta acirrada, cara. E eu me destrambelhei, fui pra cima da menina, a luta tava meio pau a pau. Eu tomei um chute na boca. Foi um chutão, assim, puf, minha cabeça foi com tudo pra trás, assim. Eu tô até com dor no pescoço, ainda. Eu tenho que ir na massagista pra ela soltar. Porque eu também tomei várias porradas na cara, a cabeça fica assim, né? Então tá tudo travado aqui. Até no evento todo mundo, você tá meio travada, né? Eu mandei vídeo pra Domênica, que a Domênica me pediu, que tinha gente querendo fazer empuxo. Ela me manda um vídeo pra essas pessoas, elas tá com dor. Eu falei, pô, não consigo mexer o pescoço. Também tomei um monte de porrada na cara. Cara, eu fiquei virada no girai depois que eu tomei o chute na boca. Fui pra cima e eu virei a luta eu deixei a luta mais confortável por eu ter tomado um chute na boca. Isso eu já sabia, que eu fico virada no giraia quando eu tomo alguma, entendeu? E isso é uma coisa que eu tenho a meu favor. Terminou a luta. Eu tinha uns 15 minutos pra conseguir descansar pra próxima luta. E aí é onde vem o terceiro aprendizado. Quando eu sentei pra descansar, a menina que tava sentada na minha frente se preparando pra lutar era a campeã mais top da face da terra. Ela tava na minha chave. Se eu ganhasse a segunda luta, a minha luta era com ela. Olha o que eu pensei. A hora de eu perder agora, porque eu não pego ela. Gente, eu sei, pode dar um tapa na minha cara. Isso passou pela minha cabeça. Só que na hora eu ouvi esse pensamento. E eu falei, não, tá de sacanagem que eu vim até aqui. Eu venci a primeira luta, se eu vou ficar com essa palhaçada de pensamento, não vou. Aí eu comecei a brigar comigo mesma, porque eu sentei do lado da menina, eu vi a menina aquecendo. Vocês não têm noção, gente, a área de aquecimento é todo mundo junto. E todo mundo no aquecimento, chutando escudo, cara, é todo mundo top, entendeu? Todo mundo ali, você fala, meu Deus... Já começa a dar palpitação na área de aquecimento ali. Porque você vê o outro aquecendo e você fala, meu Deus, que perna solta, que perna firme, que você fala, meu Deus. Na hora da luta, as coisas não são bem assim. E na minha luta, gente, se vocês enxergarem a luta, vocês não vão perceber isso, mas eu senti. Eu senti que minha perna pesava 1 tonelada. Eu sentia que eu tava lenta. Porém, eu estava 100% consciente. Tudo que o Thiago mandou fazer, eu conseguia fazer. Então, teve uma hora que ele falou assim, ela vai colocar a perna no chão. Quando ela colocar a perna no chão, é tua hora. Eu ouvia tudo. Só que na hora de executar, eu conseguia executar, mas o meu esforço mental pra executar, vocês não têm noção. Parecia que eu tava assim... Tipo assim, não sei, parecia que pesava 1 tonelada minhas pernas. Aí quando foi pra segunda luta, era uma luta muito truncada, chama iope, é um chute lateral. E o Thiago falava assim pra mim, não deixa ela chutar, entra no chute lateral dela o tempo inteiro. Só que teve no segundo chute, bateu minha mão, né? Bateu minha mão. Eu dei um soco na cara dela. Na hora ele falou, tá 4 pontos, tem 4 juízes dando pra você. Você tá na frente, você tá ganhando. Mudou a minha cabeça, porque eu já entrei meio desacreditada. Essa menina tinha arregaçado na luta anterior. Quando ele falou, tá 4 pontos na frente pra você, me deu um gás. Falei, vambora. E eu dominei a luta inteira, até metade da luta. Da metade pra luta, da frente, eu troquei a base. Eu errei. Eu tomo muito mais entrada de mão na base errada. Ela precisou começar a buscar a luta. Então tava bom pra mim, mas não tava bom pra ela. Ela mudou a luta, ela começou a entrar de mão pra cima de mim. Por 1 minuto, são 3 minutos, 1 minuto e meio eu dominei. Por 1 minuto, ela começou a me apertar tanto que eu falei, fudeu. Perdi a luta. Só que, como eu tava com uma vantagem, a luta empatou. E eu comecei a desistir da luta. O Thiago começou a gritar, não desiste da luta. Eu, filho,
como é que sabe que eu tava desistindo da luta? Como é que sabe? Como é que ele entrou na minha cabeça? E naquela hora, nos últimos 30 segundos, eu fui buscar. Resumo, eu estava ganhando. Faltou 6 segundos. Faltava 6 segundos pra luta acabar. Ela veio que nem um foguete pra cima de mim, eu vi. E eu tinha 2 opções, eu pensei nas opções. Ou eu vou pra frente, eu vou pra cima dela, ou eu saio do tatame. Quando a gente sai do tatame, a gente toma uma advertência, toma uma falta. Mas não marca ponto, eu só perco ponto se eu tomo 3 faltas. O meu call, a minha intuição foi, sai do tatame. O meu call foi pra frente. A hora que eu fui pra frente, eu clinchei ela. Eu não sei por que eu clinchei, porque eu nunca clincho, não é meu. Foi automático, eu abracei a menina. A hora que eu abracei a menina, eu tomei uma advertência. Eu perdi 1 ponto. A luta tava meio pau a pau. Eu perdi a luta faltando 6 segundos por conta dessa decisão. Que é reflexo da falta de saber ouvir a intuição. Se eu tivesse saído do tatame, eu teria ganhado a luta, eu teria ido pra 3ª luta. E eu fiquei pé da vida no final. Eu até bati a mão assim, não acredito que eu perdi essa luta. Porque aquele receio de já ir pro 3º e competir com a menina já tinha passado. Eu não tava mais com aquele receio, porque tinha uma coisa na minha cabeça que era do underdog, do cachorro vira-lata, sabe? Assim, de achar que isso não era pra mim. Um síndrome do impostor, tipo... elas são muito melhores do que a gente, as argentinas sempre ganham tudo, a gente não é tão boa assim. Quando eu virei a primeira luta e eu vi que a segunda luta foi tão pau a pau, eu falei assim, cara, eu tô no mesmo nível das meninas que fazem uma puta luta, que lutam pra caramba. Pode ser que ainda não esteja no mesmo nível das meninas, da campeã, mas tudo bem. Tipo assim, eu não tô aqui passando vergonha, eu não tô aqui não sendo respeitada, eu não tô tomando apavoro, tamo pau a pau. Tá uma luta boa de se ver, sabe? Tá uma luta digna, tá tendo disputa, sabe? E... enfim. It is what it is. Perdi. Mas o que eu ganhei, gente... eu tirei um monstro das minhas costas. No episódio anterior que eu falei pra vocês que eu teria que ir lá viver pra poder ressignificar, eu ressignifiquei absolutamente tudo, eu tomei várias decisões em relação a isso. Eu quero lutar. Antes eu não queria lutar, eu já saí de lá e vou voltar pros meus treinos coletivos. Já mandei toda a programação pro Thiago do que eu quero. Eu saí de lá uma outra pessoa. Cara, a minha luta passou no telão, o argentino me parou, não, sua luta foi muito boa, parabéns. Eu falei, você tem certeza? Minha luta. Tipo assim, caraca, que animal! E eu saí de lá feliz demais, porque eu matei um monstro, sabe? E aí, por mais que eu perdi na segunda luta, o que eu ganhei, gente, foi infinitamente maior do que eu poderia ganhar. Se eu tivesse ganhado a medalha ela não teria o mesmo peso, no sentido, assim, do que eu pude ganhar emocionalmente de tudo aquilo que eu vivi. Foi assim, foi fora do comum. Foi muito, muito bom. E no dia seguinte, meu pai competiu. De novo veio a intuição. Eu caguei na intuição de novo, porque eu tinha falado pra ele, pai, você tem que fazer a saudação quando você termina de pular. Meu pai pulou a barreira, bateu, passou o chute, não derrubou a cordinha, só que ele esqueceu de fazer a saudação. E eu tinha pensado, lembra ele de fazer a saudação. Eu, de novo, ignorei a minha intuição. Então, eu tive vários momentos de erro, e eu perdi em diversas oportunidades por ignorar. A segunda coisa é que não tem como eu exigir eu ter maturidade de campeonato, sendo que eu só treino. Então, vivência de campeonato é uma coisa, vivência de treino é outra. Isso serve pra qualquer coisa na nossa vida. A gente, às vezes, tá muitas vezes com o treino na nossa cabeça, aquelas ideias na nossa cabeça, mas é a vivência da hora do vamos ver que conta. Então, você pode ter repensado as coisas várias vezes, você pode ter ensaiado as coisas várias vezes, você pode ter planejado as coisas várias vezes, profissionalmente eu tô falando. Só que se você não coloca em prática, se você não tem o seu campeonato, que é a prova viva de tudo que você planejou, cara, não conta de nada. Você precisa ter a vivência do campeonato, você precisa do estresse, da vivência daquilo ali. E... no dia seguinte, as meninas lutaram. A Luísa arregaçou. Ela ganhou da menina que foi vice-campeã do Sula. Então, tipo, a gente... E foi uma luta linda, uma luta limpa. Ela passou pela segunda luta, perdeu na terceira luta. Então, aquilo elevou o nosso nível. A Ju também perdeu na primeira luta, mas lutou muito. Então, foi muito bom pra todo mundo. A Elô foi campeã mundial com 16 anos de idade. Foi muito legal. O Ademir também vice, ganhou várias medalhas. Então... cara, foi muito especial. Por isso que eu falo, o ser humano, quando ele tem a oportunidade de competir,
é muito importante, porque a gente aprende muito, sabe? A melhor coisa que você pode fazer pelos seus filhos é colocar ele num esporte de competição, que ele pode competir, que ele pode se desafiar, porque tudo que eu aprendi lá, eu vou carregar tudo isso pro resto da minha vida. E agora, em Gramado, a gente teve Hortência falando. Primeiro que, cara, que mulher. Muito legal ouvir ela falando, e ela veio fechando com chave de ouro tudo que eu vivi. Então ela falou algumas coisas que o Joel também falou. Todo treino a gente tem que viver o treino como se fosse um dia de campeonato. Não dá pra eu treinar de uma forma e eu esperar, isso é óbvio. Mas mudou minha chave no sentido assim, cara, por mais que eu sei que eu tenho que dar o meu melhor no treino, a minha cabeça no treino, eu tenho que treinar pensando que eu estou vivendo no campeonato. Então, hoje eu fui treinar e eu já treinei diferente. Tipo, eu fui fazer forma, mas eu vou pensar... Eu tava exausta, cansada, mas eu vou dar o meu melhor e eu vou pensar que eu tô fazendo como se eu estivesse no campeonato. Então, eu preciso fazer com que os meus treinos sejam uma vivência de um mini campeonato. A minha cabeça precisa ser voltada pra isso. Hortência falou outra coisa muito legal. Quando você percebe que você teve uma queda de produtividade... Mantém a intensidade, mas diminui o tempo. As pessoas fazem o oposto, né? Elas diminuem a intensidade e mantêm o mesmo tempo. Isso acontece no trabalho também. Pô, tô cansado pra caramba. Pô, não baixa a intensidade, baixa o tempo de execução. Então você continua dando o seu melhor, mas você diminui o tempo. Então você consegue descansar melhor nesse tempo. Então, ao invés de eu dar 1 hora do meu melhor, dá 30 minutos, mas continua dando sua intensidade. Então você percebe como esses ensinamentos a gente consegue, do esporte, levar para nossa vida em diversas outras coisas. Uma outra coisa que ela falou que foi muito legal. A semântica pode ser melhorada, porque a humildade demais nunca é ruim. Mas ela quis dizer que, às vezes, o excesso da humildade é prejudicial no sentido da gente não reconhecer o quão bom a gente é. Isso tem a ver com o gatinho do Shrek que eu falei pra vocês, né? Às vezes a gente vai trabalhando tanto a nossa humildade, a nossa empatia, que a gente começa a não reconhecer mais o quão bom nós somos. A gente começa a se tornar medíocre nas coisas que nós somos bons por uma falta de capacidade de reconhecimento. Então foi uma frase que ela falou assim, isso é uma coisa que eu falho, que eu comecei a falhar. Então eu fui trabalhando tanto o meu ego, eu fui trabalhando tanto a minha arrogância, eu fui trabalhando tanto a minha humildade, que eu comecei a confundir isso com autoconfiança. Então eu deixei o excesso da minha humildade, que nunca na vida vai ser ruim, abalar minha autoconfiança. E são duas coisas que é muito importante a gente saber colocar elas em duas caixinhas, assim, completamente separadas. E para encerrar, eu vou pedir aqui para Dodô meu celular, que eu cheguei em casa ontem, eu tenho um devocional de cabeceira, que fechou com chave de ouro tudo isso que a gente viveu. Eu quero ler ele pra vocês, pra gente encerrar, que eu vivi, né? Mas que vai fazer sentido pra vocês. Eu até postei ele no meu feed, se vocês quiserem ler, tá no meu feed, vocês vão encontrar lá. É um devocional do dia 6 de novembro. Ele fala assim, ó, querido Jesus, ajude-me a levar uma vida virtuosa, vivendo em profunda dependência de ti. Costumava associar vitória com sucesso. Não cair ou tropeçar, nem cometer erros. Mas ser bem-sucedido na minha própria força me tornou vulnerável a seguir o meu próprio caminho, esquecendo de ti. É por meio de problemas e fracassos, fraquezas e necessidades que estou aprendendo a confiar em ti. Percebo que a verdadeira dependência não é simplesmente pedir que o Senhor abençoe o que eu decidi fazer. Envolve vir a ti com a mente e o coração aberto, convidando o Senhor para plantar os seus desejos dentro de mim. Às vezes o Senhor coloca em mim um sonho que parece muito além do meu alcance. Sei que os meus próprios recursos são inadequados para atingir tal objetivo. Assim começa a minha jornada de profunda dependência em ti. É uma caminhada de fé, é um passo de cada vez, apoiando-se em ti, para obter a força e a orientação. Este não é um caminho de sucesso contínuo, mas um caminho de múltiplos fracassos. No entanto, cada fracasso é seguido por um surto de crescimento, nutrido pela crescente confiança em ti. Quero desfrutar a bem-aventurança de uma vida vitoriosa, aprofundando a minha dependência em ti. Em teu nome vitorioso. Amém. Isso aqui fechou com chave de ouro tudo que eu vivi nesses dias, de ressignificar e dar um novo significado para o que eu vou viver, de entender o real significado de uma vitória, o real significado de um fracasso, o real significado de um sucesso. E de entender que mesmo quando eu tenho múltiplos fracassos, tudo isso é um surto de crescimento. Eu sei que tudo que eu vivi essa semana me proporcionou ser uma pessoa melhor, uma pessoa maior.
de ter mais clareza do meu foco, mais clareza dos objetivos e mais do que tudo isso, entender que eu sou muito maior do que eu imagino. E é isso que eu desejo pra vocês, que vocês tenham a oportunidade de, sabe, de ter uma zona de desconforto, que vocês possam se testar. Eu tenho certeza que vocês sairão vivos e sairão de lá sabendo que vocês são infinitamente maiores do que vocês imaginam.